No vídeo de hoje vamos tratar sobre a carta de Smith. No vídeo da semana passada a gente viu sobre linhas de transmissão, a gente contextualizou e definiu o que são as linhas de transmissão. Também falamos formas de se calcular ela, mas apenas apresentamos um software, né? E depois apresentamos também um programa feito em Octave para calcular justamente essas linhas de transmissão. Nesse trabalho, a gente vai ver sobre a carta de Smith, que é uma solução gráfica que era muito usada antigamente. Ela não perdeu muito valor nos dias de hoje. A gente vai ver certas características delas que ainda são interessantes, mas em épocas que a gente não tinha um poder de computação muito alto, ela era a solução que os engenheiros utilizavam para poder fazer circuitos com linhas de transmissão, principalmente quando se trabalhavam com micro-ondas, né? Por exemplo, radares, que também foi muito usado na guerra, enfim, para fins militares. Como que a gente constrói primeiramente a carta de Smith? A gente tem primeiro os círculos que eles representam a parte resistiva, ou seja, a parte real, né, do que está sendo estudado, das impedâncias. E a gente tem também os arcos, que eles representam a parte reativa, né? E com o cruzamento desses dois desenhos, a gente tem, simplificadamente, uma carta de Smith. Ela vai permitir a gente encontrar, por exemplo, o ROE, que a gente viu também na apresentação passada, fazer casamento de impedância, calcular o espalhamento, o ruído e outras coisas também. Bom, aqui para a modelagem matemática a gente ressaltou alguns parâmetros que são mais frequentemente utilizados. Uma coisa que é importante ressaltar é que para a carta de Smith a gente sempre trabalha com a impedância normalizada. E o que seria essa impedância normalizada? Seria, no caso aqui, a gente colocou a impedância, o ZL, né? Que seria a carga. A impedância da carga normalizada seria a impedância da carga sobre o Z0, que é a impedância da fonte. E outro parâmetro que é muito utilizado é o lambda. E uma das formas mais tradicionais de encontrá-lo é com a tensão e a frequência. Outro ponto aqui para a gente destacar nessa carta é a forma de analisar. Que quando está analisando da fonte em direção à carga, a gente trabalha no sentido anti-horário. E quando a gente está analisando da carga em direção ao gerador, a gente trabalha girando ele no sentido horário. E é importante também falar que, semelhante às curvas de nível, a gente tem que, para cada circunferência ou para cada semicírculo, né, que trata da parte reativa, a gente tem o mesmo valor, no caso, se a gente estiver falando dos círculos, da impedância, né? E no caso dos traços que tratam da reatância, a gente vai estar vendo a reatância se ela for indutiva ou capacitiva. A gente tem também agora, a gente vai usar o software que foi proposto, e ele justamente, a nossa primeira modelagem foi com uma linha, né, uma linha de transmissão com uma resistência em paralelo, né? Então a gente vê que exatamente nesse ponto, que seria a primeira marcação, nossa impedância, né, a nossa carga, e que a gente colocou ela como 50 ohms e com uma defasagem de 10 graus. E fazendo esse estudo, o próprio programa ele retorna, né, a gente pode ver aqui, e aqui também, valores de interesse, como por exemplo impedância, coeficiente de reflexão, aqueles parâmetros que a gente viu no início da apresentação, né, no segundo slide, se não me engano. Aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, né? Só que agora a gente está modelando uma antena de polo. Então o ZL já não é mais a nossa carga. Como a gente está modelando apenas a antena, a gente resolveu modelar ela como um RLC em paralelo, né? A gente pesquisou e viu que
podemos modelar uma antena dipolo dessa forma e fazer o estudo dela, né? Que se encontra aqui da mesma forma que a gente fez no slide passado. Então a gente tem aqui 50 ohms e 10 graus de defasagem, né? Aqui a gente tem, no caso, 101.1 picofarads. Não, perdão, a gente tem 10 nanohenries. Aí no 3 aqui a gente tem 101.1 picofarad e depois 228.8 nanohenries. Bom, aqui a gente optou também por fazer a análise de um filtro passa baixa e depois nós mostraremos um filtro passa alta também. Então, para os dois casos, a gente optou por uma carga igual e com uma resistência em paralelo à carga de aproximadamente 50 ohms. E o que nós alteramos entre um circuito e o outro foi que a gente colocou um indutor e o outro capacitor. Outra escolha que foi feita foi que a nossa impedância, né? Nós também chegamos a impedâncias equivalentes, só que inversas, né? Então a gente vê que o passa baixa ele está indo para mais J 100 ohms, né? 25 mais J 100 ohms, e o passa alta está indo para 25 menos J 100 ohms. Então a gente consegue analisar dois circuitos semelhantes e as características do circuito, né, a impedância e a capacitância e indutância dos seus componentes. E com esses resultados, a gente vê que a carta de Smith ela é uma solução ainda interessante para os engenheiros, porque ela permite uma visualização gráfica dos parâmetros mais importantes quando a gente está calculando uma linha de transmissão. O fato da gente trabalhar com computadores hoje em dia, a gente consegue ter uma precisão muito alta da carta de Smith, se comparado à carta manual, né, que a gente teria um problema de resolução, né, se a gente tivesse uma resolução muito grande, seria muito difícil achar os pontos e a solução gráfica ficaria mais complicada. E como a gente disse no início da apresentação, essa carta é muito usada quando se tem, por exemplo, ela foi criada, né, para trabalhos com micro-ondas, né, principalmente na área militar. Então, por exemplo, circuitos, por exemplo, com essa válvula aqui, que é a GI7B, é uma válvula russa, que era bastante usada justamente, né, em radares, né, que trabalham com micro-ondas. Então, aqui, por exemplo, no caso a gente vê essa mesma válvula, mas empregada em radioamadorismo, né, no caso, mas ainda também trabalhando, podendo trabalhar numa faixa de frequência muito alta ali na ordem dos gigahertz. Bom, para a gente finalizar, a gente tem que a carta de Smith continua sendo uma solução gráfica bastante eficiente no auxílio do projetista para confecção de linhas de transmissão. Apesar de, nos dias de hoje, ela estar sendo menos utilizada no sentido manual, ela ainda consegue ser muito bem aplicada e ainda é extremamente útil com o auxílio de softwares para melhorar essa resolução, assim como o Heron falou. Então, a gente vai ficando por aqui. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado e até a próxima.